E se eu te dissesse que o primeiro sumo sacerdote de Israel não foi o homem mais firme, nem o mais corajoso, nem o mais exemplar desde o início, que aquele que entrou no lugar mais santo, representando todo o povo diante de Deus, também foi alguém que cedeu à pressão, errou publicamente e quase perdeu tudo? A história de Arão começa quebrando expectativas porque ela não fala de perfeição, fala de chamado, processo e misericórdia. Arão surge na narrativa bíblica como o irmão mais velho de Moisés, alguém comum, com medos reais e conflitos internos, escolhido por Deus para caminhar ao lado daquele que libertaria Israel do Egito. Enquanto Moisés reluta, Arão fala. Enquanto Moisés treme, Arão se apresenta. Ele se torna a ponte entre a voz divina e o povo, mostrando que Deus usa pessoas diferentes de formas diferentes. Nem todos lideram do mesmo jeito, mas todos são necessários no plano divino. Mas essa história não é simples nem linear. Arão não vive apenas momentos de honra, ele enfrenta quedas profundas. Ele experimenta o peso de liderar um povo instável, ansioso, impaciente. Vive o conflito entre agradar a Deus e acalmar multidões. E talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão próxima da nossa realidade. Quem nunca se viu pressionado a tomar decisões erradas para evitar conflitos? Quem nunca sentiu medo de desagradar pessoas importantes? O mais impactante é perceber que, mesmo conhecendo as falhas de Arão, Deus não recua no chamado. Pelo contrário, ele aprofunda. Arão não é apenas mantido, ele é separado, vestido com roupas sagradas, ungido, colocado diante do altar. O homem que falhou publicamente agora carrega a responsabilidade mais sagrada de toda a nação: entrar na presença de Deus para interceder pelo povo. Isso nos confronta com uma verdade poderosa. Deus não escolhe apenas os que nunca caem, mas os que aprendem a permanecer. A história de Arão não é sobre um cargo religioso, é sobre transformação interior. É sobre alguém que aprende, muitas vezes pela dor, que a presença de Deus não pode ser tratada com leviandade. É sobre silêncio, reverência, maturidade, sobre como o erro não precisa ser o fim quando existe arrependimento e temor. E à medida que avançamos nessa narrativa, fica claro que o sacerdócio de Arão carrega um peso que vai muito além dele mesmo. Porque antes de entendermos o que Arão fez, precisamos entender quem ele se tornou. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ganhar profundidade, tensão e significado. Quando percebemos que o chamado de Arão não nasce da perfeição, mas do encontro entre fragilidade humana e graça divina. Antes de continuarmos essa história, eu quero te chamar para caminhar junto comigo nesse conteúdo. Se em algum momento da sua vida você já sentiu o peso de errar, de ceder à pressão ou de pensar que suas falhas poderiam ter encerrado aquilo que Deus colocou no seu coração, deixe o seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão lutando em silêncio com culpa, medo ou dúvida sobre o próprio chamado. Quero te convidar a participar de forma sincera. Comente aqui se você já se sentiu pressionado a agradar pessoas, mesmo sabendo que isso te afastava da vontade de Deus. Pode ser algo simples como "já vivi isso" ou "a pressão me fez errar". Seu comentário não é apenas engajamento, ele pode ser um ponto de identificação e encorajamento para alguém que precisa saber que não está sozinho. E se você sente que essas histórias bíblicas estão te trazendo entendimento, fortalecimento espiritual e reflexão profunda, inscreva-se no canal agora. A jornada de Arão está só começando. E no próximo bloco, vamos entrar exatamente no ponto mais delicado da sua história. O momento em que o medo do povo fala mais alto e coloca tudo em risco. Arão entra na história como alguém chamado, mas não como protagonista principal. Ele não é o libertador que confronta o faraó, nem o homem que sobe ao monte para receber a lei. Ele é o que caminha ao lado, o que sustenta, o que fala quando o outro se cala.
E isso já estabelece um conflito silencioso. Viver à sombra de alguém escolhido para grandes feitos pode gerar insegurança, comparação e um sentimento constante de insuficiência. Arão não disputa o lugar de Moisés, mas também não deixa de sentir o peso de estar sempre depois. Essa posição molda sua personalidade, suas decisões e muitas vezes suas fraquezas. Deus chama Arão exatamente para suprir aquilo que falta em Moisés. Onde há temor, ele coloca voz. Onde há silêncio, ele coloca palavra. Arão se torna o porta-voz diante do povo, o mediador da comunicação. Alguém que carrega a responsabilidade de traduzir o divino para o humano. Isso exige sensibilidade, coragem e discernimento. Mas também expõe Arão a um risco constante: ouvir demais o povo e de menos a Deus. Liderar pessoas instáveis é uma pressão diária, e Arão sente isso de forma intensa desde o início. Ao longo do caminho, fica claro que Arão não é fraco por natureza, mas vulnerável à influência. Ele absorve o clima ao seu redor. Quando a fé cresce, ele acompanha. Quando a ansiedade domina, ele vacila. Essa característica torna sua história profundamente humana. Quantas pessoas não vivem assim? Firmes, enquanto tudo está sob controle, mas instáveis quando o ambiente muda, quando a espera se prolonga, quando a liderança principal parece distante. Arão representa aqueles que querem fazer o certo, mas nem sempre conseguem sustentar a decisão sob pressão. Essa vulnerabilidade não passa despercebida por Deus. Pelo contrário, ela será tratada, confrontada e transformada ao longo do processo. Antes de vestir roupas sagradas, Arão precisa enfrentar seus limites. Antes de entrar no Santo dos Santos, ele precisa entender o perigo de tratar o sagrado com superficialidade. E é exatamente por isso que sua jornada é marcada por contrastes tão fortes. Honra e queda, proximidade e medo, escolha divina e falha humana. Nesse ponto da narrativa, a tensão começa a crescer. Arão está em posição de liderança, cercado por um povo impaciente, e o peso das decisões começa a se acumular. Algo está prestes a acontecer que revelará não apenas quem Arão é diante das pessoas, mas quem ele realmente é quando a pressão atinge o limite. E esse momento vai dividir sua história em um antes e um depois. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "também me sinto pressionado" ou "já vivi à sombra de alguém". Não como obrigação, mas como reconhecimento de que Deus também trabalha em histórias que começam fora do centro do palco. Quando Moisés sobe ao monte e a ausência se prolonga, o ambiente muda rapidamente. O povo, que já carregava medo, impaciência e insegurança, começa a exigir respostas visíveis. Eles não querem esperar, não querem confiar, não querem silêncio. Querem algo imediato, algo que possam ver, tocar e controlar. E é nesse exato ponto que Arão se vê pressionado como nunca antes. Ele está no centro, sem Moisés, cercado por uma multidão inquieta e precisa decidir a quem ouvir. A voz de Deus ainda ecoa em sua memória, mas o clamor do povo grita mais alto. Arão não planeja uma rebelião aberta, nem declara abandono da fé. Seu erro nasce de algo mais sutil e perigoso: o desejo de manter o controle da situação. Ele acredita que, cedendo um pouco, conseguirá preservar a ordem. A pressão coletiva o convence de que ceder temporariamente é melhor do que enfrentar o caos. E assim, passo a passo, ele cruza uma linha que jamais deveria ter cruzado. O bezerro de ouro não surge como um ato isolado, mas como resultado de uma liderança que tentou agradar pessoas em vez de permanecer firme diante de Deus. Esse momento revela um conflito profundo. Quando a ausência de direção se prolonga, quem ocupa o espaço? Arão assume uma posição que não lhe cabia, tentando oferecer ao povo algo que substituísse a presença divina.
E aqui a narrativa ganha um peso emocional enorme, porque Arão não age por maldade deliberada, mas por medo. Medo de perder o povo, medo de ser rejeitado, medo do conflito. Quantas decisões erradas não nascem exatamente desse mesmo lugar? Quando Moisés desce do monte, o choque é devastador. A quebra não é apenas da aliança, mas da confiança. Arão tenta explicar, justificar, minimizar. Suas palavras revelam alguém que sabe que errou, mas ainda não compreende totalmente a gravidade espiritual do que fez. E esse confronto marca um divisor de águas em sua vida. Arão percebe que liderança espiritual não pode ser conduzida pela opinião da maioria nem pela urgência do momento. O sagrado não admite improviso. Esse episódio deixa cicatrizes profundas, mas também se torna uma lição definitiva. Arão aprende da forma mais dura que ceder à pressão humana pode gerar consequências espirituais irreversíveis. Ao mesmo tempo, a história surpreende. Deus não remove Arão do chamado. Ele não é descartado, nem substituído. Isso não minimiza o erro, mas revela algo maior. A graça não anula a responsabilidade, mas abre espaço para transformação. Esse é o ponto em que a trajetória de Arão muda. Ele deixa de ser apenas alguém que acompanha e passa a ser alguém que entende o peso do sagrado. A queda não encerra sua história, ela a redefine. E a partir daqui, o chamado de Arão não será mais sustentado por palavras, mas por reverência, temor e maturidade espiritual. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "não quero ceder à pressão" ou "aprendi com meus erros", não como formalidade, mas como declaração sincera de quem entende que decisões feitas no medo podem custar caro. Depois do episódio do bezerro de ouro, algo muda de forma silenciosa, mas profunda, dentro de Arão. Ele não é confrontado apenas externamente, é confrontado por dentro. O erro público expõe um vazio que palavras não conseguem preencher. A liderança que tentou apaziguar o povo agora precisa lidar com o peso do sagrado violado. O silêncio que se segue é pedagógico. Arão aprende que há momentos em que não se justifica, não se explica, não se negocia, apenas se cala e aprende. Esse silêncio não é fraqueza, é início de maturidade. A partir desse ponto, a história dá um salto inesperado. Em vez de afastamento definitivo, Deus chama Arão para algo ainda mais sério: a separação para o sacerdócio. Isso quebra outra expectativa comum, a de que um erro grave elimina o futuro. O chamado ao altar não ignora a falha, mas a atravessa. Antes de vestir as roupas sagradas, Arão passa por um processo de consagração que redefine sua relação com Deus. Agora, cada gesto, cada palavra, cada aproximação da presença exige temor. Não há mais espaço para improviso espiritual. As vestes sacerdotais carregam símbolos que falam por si: responsabilidade, intercessão, santidade. Arão aprende que representar o povo diante de Deus não é um privilégio confortável, é um encargo pesado. O sacerdote entra onde ninguém mais entra, fala quando ninguém mais pode falar, carrega sobre si o peso dos pecados alheios. A liderança que antes cedia à pressão, agora precisa sustentar a reverência, mesmo quando o povo não entende. Esse contraste marca a transformação interior de Arão. Com o sacerdócio vem também o risco. Aproximar-se da presença divina sem o devido temor pode custar a vida. E Arão entende isso não como teoria, mas como realidade concreta. O sagrado deixa de ser conceito e passa a ser experiência. Ele aprende que Deus não pode ser tratado como objeto de conveniência, nem moldado à ansiedade humana. A presença que perdoa é a mesma que exige reverência. Essa tensão forma o coração sacerdotal. Nesse estágio da narrativa, Arão deixa de ser apenas o irmão de Moisés e se torna o mediador oficial entre Deus e Israel. Não porque seja perfeito, mas porque aprendeu a temer.
O erro não foi esquecido, mas foi transformado em fundamento para uma fé mais profunda. E é exatamente aqui que a história prepara um dos momentos mais dolorosos e reveladores da sua trajetória, quando a santidade se manifesta não apenas em glória, mas em juízo. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "Quero temer a Deus" ou "Aprendo com meus erros", não como obrigação, mas como expressão sincera de quem entende que a maturidade espiritual nasce quando levamos o sagrado a sério. Depois do episódio do bezerro de ouro, algo muda de forma silenciosa, mas profunda dentro de Arão. Ele não é confrontado apenas externamente, é confrontado por dentro. O erro público expõe um vazio que palavras não conseguem preencher. A liderança que tentou apaziguar o povo agora precisa lidar com o peso do sagrado violado. O silêncio que se segue é pedagógico. Arão aprende que há momentos em que não se justifica, não se explica, não se negocia, apenas se cala e aprende. Esse silêncio não é fraqueza, é início de maturidade. A partir desse ponto, a história dá um salto inesperado. Em vez de afastamento definitivo, Deus chama Arão para algo ainda mais sério: a separação para o sacerdócio. Isso quebra outra expectativa comum, a de que um erro grave elimina o futuro. O chamado ao altar não ignora a falha, mas a atravessa. Antes de vestir as roupas sagradas, Arão passa por um processo de consagração que redefine sua relação com Deus. Agora, cada gesto, cada palavra, cada aproximação da presença exige temor. Não há mais espaço para improviso espiritual. As vestes sacerdotais carregam símbolos que falam por si: responsabilidade, intercessão, santidade. Arão aprende que representar o povo diante de Deus não é um privilégio confortável, é um encargo pesado. O sacerdote entra onde ninguém mais entra, fala quando ninguém mais pode falar, carrega sobre si o peso dos pecados alheios. A liderança que antes cedia à pressão, agora precisa sustentar a reverência mesmo quando o povo não entende. Esse contraste marca a transformação interior de Arão. Com o sacerdócio vem também o risco. Aproximar-se da presença divina sem o devido temor pode custar a vida. E Arão entende isso não como teoria, mas como realidade concreta. O sagrado deixa de ser conceito e passa a ser experiência. Ele aprende que Deus não pode ser tratado como objeto de conveniência, nem moldado à ansiedade humana. A presença que perdoa é a mesma que exige reverência. Essa tensão forma o coração sacerdotal. Nesse estágio da narrativa, Arão deixa de ser apenas o irmão de Moisés e se torna o mediador oficial entre Deus e Israel. Não porque seja perfeito, mas porque aprendeu a temer. O erro não foi esquecido, mas foi transformado em fundamento para uma fé mais profunda. E é exatamente aqui que a história prepara um dos momentos mais dolorosos e reveladores da sua trajetória, quando a santidade se manifesta não apenas em glória, mas em juízo. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "Quero temer a Deus" ou "Aprendo com meus erros", não como obrigação, mas como expressão sincera de quem entende que a maturidade espiritual nasce quando levamos o sagrado a sério. Depois dessa perda irreparável, Arão não se afasta do altar. Pelo contrário, ele permanece. E essa permanência é talvez uma das expressões mais fortes de fé em toda a sua trajetória. Muitos teriam recuado, endurecido o coração ou se distanciado de Deus. Arão continua. Ele segue entrando na presença, cumprindo seus deveres sacerdotais, intercedendo por um povo que muitas vezes nem percebe o preço que aquele homem carrega em silêncio. A dor não o paralisa, mas o aprofunda. Aqui, o sacerdócio deixa de ser apenas função e se torna identidade. Arão entende que sua vida não gira mais em torno de si mesmo, mas da missão que recebeu. Cada sacrifício, cada oferta, cada gesto no altar carrega agora um peso ainda maior.
Ele sabe, de forma incontestável, que Deus é santo e que aproximar-se dele exige reverência constante. Não há mais espaço para superficialidade. O homem que antes tentou controlar o povo, agora se submete completamente à vontade divina. Nesse estágio da narrativa, Arão se torna um verdadeiro mediador. Ele não apenas representa o povo diante de Deus, mas também ensina, pelo exemplo, como se portar diante do sagrado. Sua postura silenciosa comunica mais do que discursos longos. O povo aprende que a presença de Deus é algo sério, vivo, real. Arão se torna referência não por palavras, mas por postura. Sua autoridade não nasce do medo, mas do temor. Essa transformação revela um princípio espiritual profundo. Deus pode usar até as dores mais profundas para formar líderes mais maduros. Arão não é lembrado apenas por ter sido o primeiro sumo sacerdote, mas por ter aprendido a permanecer fiel, mesmo quando tudo dentro dele poderia justificar o afastamento. A obediência que nasce após a dor é mais sólida do que a que nasce apenas do entusiasmo. À medida que o tempo passa, Arão cumpre seu papel com constância. Ele não tenta se destacar, não busca protagonismo. Ele serve. E nesse serviço silencioso, sua vida se torna uma ponte contínua entre um Deus santo e um povo frágil. Mas a história ainda não terminou. Há um encerramento que carrega significado, legado e continuidade. E ele nos mostra que o chamado não termina na pessoa, mas segue além dela. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "quero permanecer" ou "aprendo a servir", não como formalidade, mas como expressão sincera de quem entende que fidelidade também é continuar, mesmo depois da dor. Com o passar do tempo, Arão começa a entender que o sacerdócio não é apenas sobre entrar na presença de Deus, mas sobre manter o povo alinhado a essa presença. Sua função deixa de ser apenas ritual e passa a ser profundamente pedagógica. Cada gesto no altar ensina algo. Cada silêncio comunica limites. Cada detalhe reforça que Deus não é previsível nem manipulável. Arão aprende que sua vida agora é uma referência constante e que qualquer descuido pode ensinar o caminho errado. Essa consciência torna Arão um líder mais atento, mais cuidadoso, mais dependente. Ele sabe que não pode repetir erros passados. O medo de falhar dá lugar ao temor saudável. Não é um temor paralisante, mas um temor que organiza o coração. Arão passa a medir palavras, ações e decisões com mais peso. Ele entende que o povo observa, aprende e imita. O sacerdote não pode viver uma fé privada. Tudo nele é público, mesmo quando ninguém está olhando. Nesse momento da narrativa, vemos Arão enfrentando desafios silenciosos, conflitos internos, tensões familiares, pressões externas. Mas agora sua resposta é diferente. Onde antes havia pressa, agora há discernimento. Onde antes havia concessão, agora há firmeza. O homem que um dia cedeu à multidão aprende a sustentar decisões impopulares, porque sabe que a fidelidade a Deus vem antes da aprovação humana. Essa mudança não acontece de forma instantânea. Ela é fruto de dor, aprendizado e permanência. Arão também aprende a lidar com limites. Ele sabe que não controla tudo, que não resolve tudo, que não carrega tudo sozinho. O sacerdócio o aproxima de Deus, mas também o lembra de sua própria humanidade. Essa consciência o mantém humilde. Ele não se exalta pelo cargo, nem se esconde atrás dele. Ele serve, e esse serviço constante molda um caráter estável, confiável, respeitado. Aqui, a história nos mostra que maturidade espiritual não é a ausência de falhas passadas, mas a capacidade de não repetir os mesmos erros. Arão não é lembrado por ter sido impecável, mas por ter aprendido. O chamado que sobreviveu à queda agora se sustenta pela fidelidade diária. E é essa fidelidade silenciosa que prepara o encerramento da sua jornada, deixando claro que o sacerdócio não termina nele, mas segue adiante como legado.
Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "quero ser fiel no processo" ou "aprendo a temer todos os dias". Não como obrigação, mas como expressão sincera de quem entende que crescimento espiritual acontece na constância. À medida que a jornada se aproxima do fim, Arão passa a viver algo que poucos líderes conseguem aceitar: a consciência de que seu papel é temporário, mas o que Deus está construindo é eterno. Ele entende que o sacerdócio não é posse, é missão. Não é herança pessoal, é serviço transmitido. Arão não se apega ao cargo, não tenta prolongar sua posição, não resiste ao tempo. Ele aceita que aquilo que começou com ele precisa continuar depois dele. Essa aceitação revela um coração plenamente amadurecido. Deus deixa claro que o sacerdócio seguirá por meio de seus descendentes, e Arão participa ativamente dessa transição. Ele vê seu filho sendo preparado, orientado, separado. Não há inveja, nem competição, nem medo de ser esquecido. Há entendimento. Arão aprende que sua maior vitória não é permanecer no altar, mas preparar alguém para continuar servindo nele. Essa postura transforma sua despedida em um ato de fé, não de perda. Quando chega o momento de subir ao monte pela última vez, Arão não sobe como alguém derrotado, mas como alguém que cumpriu sua missão. Suas vestes sacerdotais são retiradas com respeito e colocadas sobre seu filho. Esse gesto carrega um simbolismo profundo. O ministério continua, a presença permanece, a obra não depende de um homem. Arão vê com os próprios olhos que Deus é fiel para sustentar aquilo que ele mesmo estabeleceu. Esse momento é silencioso, solene, carregado de significado. Não há discursos longos, nem registros de lamento. Há honra. Arão morre sabendo que sua história não terminou em falha, mas em fidelidade. O homem que um dia cedeu à pressão agora encerra sua jornada com submissão plena. Ele deixa um legado não apenas sacerdotal, mas espiritual. Um exemplo de alguém que caiu, aprendeu, amadureceu e permaneceu. Essa parte da narrativa nos confronta diretamente, porque todos nós queremos impacto, mas poucos estão dispostos a aceitar a transição. Arão nos ensina que fidelidade também é saber a hora de entregar, confiar e descansar, que servir a Deus não é competir com o tempo, mas caminhar com Ele até o último passo designado. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "quero deixar um legado" ou "aprendo a confiar na transição". Não como ritual, mas como declaração sincera de quem entende que o chamado continua, mesmo quando mudam os instrumentos. Mesmo depois da morte de Arão, sua história continua falando. O povo sente o peso da ausência, porque não perdeu apenas um líder religioso, mas alguém que representava a ponte entre o céu e a terra. Arão não era perfeito, mas era constante. Sua presença no altar se tornou parte da identidade espiritual de Israel. Quando ele se vai, fica evidente o quanto sua fidelidade silenciosa sustentou o povo por tanto tempo. A ausência revela o valor que antes muitos não percebiam. O mais poderoso é notar que o legado de Arão não está ligado a feitos espetaculares, mas à continuidade do sagrado. O sacerdócio não se quebra com sua morte, ele segue. Isso mostra que Arão cumpriu exatamente o que Deus esperava dele. Não centralizar o chamado em si mesmo, mas estabelecer uma estrutura espiritual que sobrevivesse à sua própria vida. O altar continua aceso porque alguém aprendeu a cuidar dele com temor. Aqui a narrativa ensina algo profundo. Deus valoriza mais a fidelidade sustentada do que momentos isolados de brilho. Arão não é lembrado por discursos marcantes ou atos heróicos públicos, mas por ter mantido a ordem do sagrado em meio a um povo instável. Ele segurou o equilíbrio espiritual de Israel em um período crítico da história. Seu nome se torna sinônimo de sacerdócio, intercessão e mediação. Essa parte da história também nos confronta com uma pergunta silenciosa: o que permanece depois de nós?
Arão nos mostra que legado não é ser lembrado, mas deixar algo funcionando quando não estamos mais ali. A presença de Deus continuou sendo acessada porque alguém levou o altar a sério todos os dias, mesmo quando ninguém aplaudia, mesmo quando doía, mesmo quando era pesado. O eco da vida de Arão atravessa gerações, apontando para algo maior do que ele mesmo. Seu sacerdócio prepara o caminho para uma compreensão mais profunda de mediação, sacrifício e aproximação de Deus. A história não se encerra nele, mas se expande a partir dele. E isso revela que, quando o chamado é vivido com temor, seus frutos ultrapassam o tempo. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "quero ser fiel no oculto" ou "meu legado é espiritual". Não como formalidade, mas como expressão sincera de quem entende que Deus trabalha profundamente na constância silenciosa. A história de Arão chega a um ponto em que tudo o que foi vivido começa a fazer sentido como um todo. Quando olhamos para o início da sua caminhada e comparamos com o homem que ele se tornou, o contraste é profundo. Aquele que cedeu à pressão do povo, agora é lembrado como referência de reverência. O homem que tentou controlar a ansiedade coletiva passa a simbolizar o cuidado com o sagrado. Isso não acontece por acaso, é fruto de um processo longo, doloroso e transformador. Arão nos ensina que Deus não constrói líderes de forma instantânea. Ele trabalha com o tempo, com erros, com quedas e com restauração. O sacerdócio de Arão não apaga o episódio do bezerro de ouro, mas mostra que uma falha não precisa ser o capítulo final. Pelo contrário, quando tratada com arrependimento e temor, ela pode se tornar o ponto de virada para uma fé mais madura. Arão não é lembrado apesar do erro, mas por causa da transformação que veio depois dele. Nesse estágio da narrativa, fica claro que o verdadeiro valor de Arão não está apenas no cargo que ocupou, mas na postura que sustentou. Ele aprendeu a lidar com o silêncio, com a dor, com a responsabilidade e com a santidade. Ele entendeu que estar próximo de Deus exige mais do que entusiasmo, exige obediência contínua. Essa compreensão molda tudo o que ele deixa como herança espiritual. Aqui surge uma reflexão poderosa. Deus não procura pessoas impecáveis, mas pessoas tratáveis. Arão se deixou tratar. Ele não endureceu o coração após o erro, nem se afastou após a dor. Ele permaneceu. E essa permanência silenciosa é o que transforma sua história em algo tão relevante. O sacerdote que aprendeu a temer a Deus se torna exemplo para todos que exercem algum tipo de liderança espiritual ou influência sobre outros. Esse trecho prepara o encerramento da história com uma mensagem clara. O chamado de Arão aponta para algo maior do que ele mesmo. Seu sacerdócio abre caminho para uma compreensão mais profunda de intercessão, sacrifício e aproximação de Deus. A narrativa começa a direcionar o olhar para além do personagem, para o significado espiritual que sua vida carrega, e é exatamente aí que a história ganha sua camada final. Se esse trecho falou com você, comente algo simples como "Deus ainda está me transformando", ou "aprendo no processo", não como obrigação, mas como declaração sincera de quem entende que a maturidade espiritual nasce quando permitimos que Deus trabalhe em nós. A história de Arão se encerra, mas a mensagem que ela deixa permanece viva e profundamente atual. Quando olhamos para toda a sua trajetória, do homem inseguro que cedeu à pressão ao sacerdote que sustentou o sagrado com temor, percebemos que o centro dessa narrativa nunca foi o cargo, mas o processo. Arão não foi escolhido porque era impecável, mas porque se deixou formar. E isso redefine completamente a forma como entendemos chamado, liderança e restauração diante de Deus. Arão nos ensina que falhar não precisa ser o fim quando existe arrependimento e permanência. Ele caiu, foi confrontado, sofreu perdas profundas e ainda assim não abandonou o altar. Pelo contrário, permaneceu fiel mesmo quando servir
significava carregar dor em silêncio. Sua vida mostra que Deus não descarta pessoas por causa de um capítulo errado, mas observa como elas respondem depois dele. O verdadeiro sacerdócio de Arão não se revela no início, mas no que ele se torna ao longo do caminho. O legado que Arão deixa não é de perfeição, mas de temor. Ele aprendeu que a presença de Deus não é algo a ser usado, controlado ou negociado. É algo a ser respeitado, honrado e guardado. Esse entendimento moldou não apenas sua própria vida, mas a estrutura espiritual de Israel por gerações. O altar continuou aceso porque alguém levou o sagrado a sério todos os dias, mesmo quando ninguém via, mesmo quando doía. Essa história nos confronta diretamente. Quantas vezes achamos que um erro nos desqualifica para sempre? Quantas vezes confundimos entusiasmo com maturidade espiritual? Arão nos mostra que Deus trabalha com quem permanece, com quem aprende, com quem se deixa corrigir. O primeiro sumo sacerdote de Israel não foi o mais forte no começo, mas se tornou firme no fim. E isso é, talvez, a maior vitória da sua caminhada. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal para continuar caminhando por histórias bíblicas que revelam não apenas personagens, mas o caráter de Deus e o processo de transformação humana. Deixe seu like se você acredita que Deus ainda está trabalhando em você, mesmo em meio às falhas. E comente algo como "Deus ainda me forma" ou "Quero permanecer fiel", porque sua declaração pode fortalecer alguém que está quase desistindo. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está na tela, porque essa jornada de fé, processo e restauração continua. E cada história revela um pouco mais do Deus que transforma pessoas comuns em instrumentos eternos.